Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. O tema central que consideramos para este capítulo: a graça é o fundamento da salvação do homem. O apóstolo começa dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta para o povo santo em Éfeso. O povo santo aqui que ele se refere é aquele povo que ia crendo em Jesus Cristo. É aquele povo que estava tendo a conversão. Ele vai dizer que ele é apóstolo por chamado do próprio Jesus. Então esse povo santo são aqueles seguidores fiéis de Cristo. E ele continua dizendo que o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, dê graça e paz. Sabemos que a graça, ela é uma bênção, um favor imerecido, que procede da bondade de Deus. E a paz é uma sensação de bem-estar e contentamento que é nos dada através do Espírito Santo. Mas ele vai dizer que todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então nós vamos entender que o enfoque do apóstolo não está nas bênçãos, mas na realidade é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e nos conduziu e salvos ao relacionamento com Ele. Nós sabemos que Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. Antes da fundação do mundo, Deus sabia como ia pecar. Mas Deus tinha um plano de salvação, que era mandar Jesus, seu próprio Filho, para trazer a graça como fundamento da salvação do homem. Ele vai dizer que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Então, na realidade, uma vez que confiam no sacrifício expiatório de Cristo para o perdão dos seus pecados. O sacrifício de Jesus naquela cruz, ele veio para resolver o problema do pecado da humanidade. A morte de Jesus, ela nos traz a condição de salvação e vida eterna. Mas ele vai dizer aqui no versículo 5 que ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ou seja, Deus nos acolhe e abençoa como filho àqueles que confiam em Cristo. Nós sabemos que existe uma coisa chamada ordem de salvação, chamado Ordo Salutis. Começa com a pregação da palavra de Deus. Paulo, quando ele teve a conversão, quando ele teve um encontro com Jesus, Ananias foi dar um recado muito grande, muito forte para Paulo. E às vezes manda que Ananias vai dizer a Paulo. Então Paulo é utilizado por Jesus como instrumento para levar a mensagem salvífica dele, do próprio Jesus, para reis, gentios e os próprios judeus. E não importa o que ele vai sofrer pelo nome de Jesus. O apóstolo Paulo sofreu muito por levar a mensagem salvífica de Jesus. Então, na realidade, ele nos abençoou como filhos, aqueles que confiam em Cristo. Então, nós vamos ver que os que ele predestinou são aqueles que vão crer em Jesus Cristo. São aqueles eleitos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ele vai dizer o seguinte, que Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade e com o sangue do seu Filho perdoou nossos pecados. Vamos entender isso aqui, essas passagens. Nós falamos na ordem de salvação, ordem de saludos. Começa com a graça,
Começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus chama o pecador ao arrependimento. Ninguém vai ter salvação sem fé e arrependimento. Mas nós sabemos que quando o homem pecou, o pecado trouxe a morte espiritual, o afastamento do homem de Deus. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela chama o pecador ao arrependimento e ela ilumina a mente. E essa mente, ao ser iluminada, ela abre caminho para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. Então nós precisamos receber essa graça de Jesus, essa graça salvadora, para ter a salvação e a vida eterna. Depois de uma vez recebida essa graça, é que nós vamos ter fé e nos arrependermos. E nós vamos nesse momento ser justificados pela fé em Jesus. Nós tornamos justos diante de Deus pela fé em Jesus. Então nós vamos receber essa graça para poder sermos justificados, nos tornarmos justos diante de Deus, nos apropriarmos daquilo que Jesus fez na cruz. Se não recebemos essa graça, ela está disponível à disposição de todos nós. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Nossos pecados foram perdoados na justificação. Nós nos tornamos justos diante de Deus. Depois vem um processo chamado de santificação. E depois a glorificação, que isso só vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Mas ele diz que generosamente, no versículo 8, ele derramou sua graça sobre nós, pela sabedoria. Ele vai continuar dizendo que, além disso, em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e fez tudo de acordo com a sua vontade. Em que momento nos tornamos herdeiros de Deus? Quando nós somos justificados por Deus Pai, nós nos tornamos justos diante de Deus, nós somos nesse momento adotados por Deus Pai. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Jesus é nosso irmão mais velho. Nós temos os mesmos direitos como filho adotivo do filho natural. Então nós somos herdeiros. No momento da adoção, nós somos adotados para a família de Deus, depois de justificados. E o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Aí ele vai dizer agora no versículo 3, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Então, o que é? Vamos entender isso aqui. O selo é uma garantia de propriedade. Você, quando vai a um cartório e compra um imóvel, aquele selo que é colocado ali é uma garantia que você é o proprietário. Então, o Espírito Santo, na vida do cristão, indica que ele é propriedade de Deus. O Espírito Santo é a garantia de bênção futuro. E quando você recebe o Espírito Santo, entendemos aqui que na vida do cristão indica que a vida eterna já começa e inclui aquilo que ele prometeu, que vai ser concretizado na segunda vinda de Jesus. Mas ele vai falar aqui que o Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade para o louvor da sua glória. Ou seja, essa vida eterna começa já agora, quando recebemos o Espírito Santo, e vai se concretizar na segunda vinda de Jesus, onde ele nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Agora Paulo vai dizer sobre e pedir
sobre sabedoria espiritual. Então ele vai dizer que desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus, de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço a Deus que o Pai glorioso nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresça no conhecimento dele. Havia muitos conflitos. Quando Paulo passava em várias cidades, Paulo empreendeu 3 viagens missionárias e criava e plantava igrejas. Mas haviam conflitos entre gentios e judeus, porque os gentios eram pagãos, eles tinham fé em outros deuses, e esses conflitos, Paulo mandava carta a essas igrejas, para que esses conflitos fossem dirimidos, porque não há mais diferença entre gentios e judeus. A morte sacrificial de Jesus na cruz, ela quebra aquele muro, aquela barreira entre judeus e gentios. Agora é um só povo, não existe mais 2 povos, só um povo. E ele ora para que o coração seja iluminado, a fim de que compreenda a esperança concedida àqueles que chamou a rica glória e herança que deu ao seu povo santo. Então, Paulo está dizendo isso, e ele vai dizer agora que essa esperança é para aqueles que crerem, a expectativa do retorno de Jesus, das futuras bênçãos que virão com ele. Todos nós, meus irmãos, quando morremos, nós só levamos a nossa alma. E a nossa alma, ela vai, aqueles que morrem em Cristo Jesus, ela vai estar em gozo do 3º céu, que é o paraíso. Mas nós estamos ainda sem um corpo glorificado. A nossa esperança, nós só vamos ter um corpo glorificado depois da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus, ele ressuscitará todos os mortos, e aqueles que morreram em Cristo pegarão o seu corpo glorificado com a sua alma, estarão com ele por toda a eternidade. Essa é a nossa grande esperança da vida do Senhor Jesus, que ele fala aqui no versículo 18. Também oro para aqueles que entendem a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra à direita de Deus. Sentar à direita de Deus, naquela época, era interessante, era uma coisa que era poderosa, era uma coisa excepcional, era um lugar de honra. Sentar à direita de Deus era uma autoridade maior. Mas o fato é que Paulo vai dizer, já aqui no versículo 21, agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Jesus, quando esteve entre nós, ele tinha 2 naturezas, humana e divina. Jesus, como natureza humana, era menor do que anjo e do que o Pai, como natureza humana. Mas Jesus ressuscita num corpo glorificado. Quando Jesus ressuscita num corpo glorificado, Jesus continua lá no céu com 2 naturezas, humana, glorificado, e divina. Mas Jesus tem agora natureza maior do que humana e espiritual, porque agora ele está lá no céu com um corpo glorificado, e ele está acima de qualquer autoridade, trazendo os poderes rivais humanos e espirituais, nesta era e na vindoura. E o fato é que ele vai dizer, é a igreja, o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo. Então Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo desta igreja, nós somos os membros, né? E ele vai dizer que ela é preenchida e completada por Cristo, que ele consigo mesmo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Então nós vamos entender que Cristo é a plena expressão deste mundo. A presença de Cristo que enche todo o universo,
refletida em seu corpo e opera por meio dele. Então vamos entender que Jesus, o Criador de todas as coisas, ele é muito maior do que tudo. Ele é muito maior de tudo que ele criou. Então nós vamos entender, meu irmão, resumindo esse capítulo, que a graça é o fundamento da salvação do homem. E nós temos que nos apropriar dessa graça para poder ter a salvação e a vida eterna. Essa graça está à disposição de todos nós. Nós temos que nos apropriar dela. E o capítulo 2 vai nos dizer como fazer isso. Como receber a graça salvadora do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando.